responsabilidades, mas eu consegui postar a aula, finalmente está lá na playlist. Eu espero que hoje dê certo também. Que ele está com o negócio de que o processamento fica no 0% e fica horas. Eu fiz um experimento ontem para testar e ficou 2 horas no 0%. Aí eu parei, desliguei o computador, aí tentei hoje de manhã, ficou do mesmo jeito. Aí tentei à tarde, ficou do mesmo jeito. Quando eu vim tentar agora, às 17 horas, demorou uns 40 minutos, aí resolveu sair do 0%. Agora eu não sei se é a minha conexão ou se o problema estava no próprio YouTube. Eu vou ver se hoje dá certo. Pessoal, essas funções de texto que nós vamos ver hoje são funções simples, certo? O intuito delas é somente organizar elementos dentro de uma tabela ou unir elementos dentro de uma tabela. Vocês vão ver que elas são bastante simples, é mais um recurso para a gente ver aqui a fim de verificar novas formas de organizar dados dentro de uma tabela. A primeira função que nós vamos ver aqui é a função concatenar. A função concatenar, ela tem o objetivo de juntar, unir elementos. Então, quando você vê o termo concatenar no Excel, significa que você vai juntar dois ou mais elementos que estão separados em células distintas e colocar eles em uma célula só. Isso pode ser feito de duas formas. Pode ser feito através da função concatenar, como está aqui em cima, ou pode ser feito através do uso de um caractere especial, que se chama e-comercial. Vamos ver. Através da função concatenar, ao abrir o parêntese, você vai indicar o que você quer juntar. E eu tenho aqui, eu coloquei Rafael, né, mas pode ser qualquer palavra. Eu coloquei as letras separadas por células diferentes. Mas eu quero unir, juntar essas letras que estão em células diferentes. Eu quero juntá-las para formar uma palavra só. Então, através da função concatenar, ao abrir o parêntese, basta vocês selecionarem as células para realizar essa junção, certo? Então, você pode usar o Ctrl, ó, A3, eu pressiono Ctrl e vou clicando em cada uma das células enquanto eu mantenho a tecla Ctrl pressionada. Ou você pode digitar, você pode selecionar A3, ponto e vírgula, B3, ponto e vírgula, C3, D3 e assim por diante. Fazendo isso, ao dar Enter, os elementos ou células vão se unir e a gente chega no resultado similar à informação que está aqui na célula do lado. É uma função bem simples, certo? Vocês tiveram alguma dificuldade com ela, pessoal? Acredito que não, né? Não. Tranquilo. Outra forma de concatenar é utilizando esse caractere aqui, ó. É chamado de e-comercial. Nesse caso, você não precisa colocar fórmula nenhuma. Você só vai indicar a célula e usar esse caractere para juntar cada uma das letras que você quer unir. Né? No final das contas, é a mesma coisa. Eita! Então, aqui, as aplicações podem ser variadas, pessoal. Eu posso ter, por exemplo, valor... Opa! Digamos que eu tenho uma tabela onde uma coluna é valor, a outra é unidade ou grandeza, né? E aqui eu posso, sei lá, união, valor, união. Aí eu tenho 34, 56, 72, 105. E aí eu vou ter aqui KM, KG, L, ML, por exemplo. Se você pegar uma célula H3 e
e 3, você consegue unir esses dois elementos, e aí você encontra, ou chega na palavra, né, no termo 38 quilômetros. Então, você vai usar esse E sempre que você quiser unir, certo? E esse E, ele tem que estar antes da próxima célula que você vai unir. Então, digamos que eu quero colocar... Tá? Deixa eu tirar esse mais aqui. Eu quero colocar um espaço porque está muito junto, porque o concatenar, ele vai juntar e vai deixar, vai unir os termos. Se você quiser colocar um espaço, aí você tem que colocar, depois do E, aspas duplas, espaço, fecha aspas. E aí você vai ter, ó, notem que o I3 ó, não está mais selecionado, está inativo. Para você deixá-lo ativo de novo, você vai ter que colocar um outro E atrás dele. Então é como se agora sim, ó, eu tenho espaço entre meus dois elementos e eu vou ter o termo um pouquinho mais bonito de visualizar. Tranquilo, pessoal? Aqui, se você usar a alça de preenchimento, você consegue unir tudo. E aí, pessoal, difícil? Fazendo a... Boa noite, pessoal. Boa noite. Colocando concatenar também dava certo, né? O problema do concatenar é porque no concatenar você não consegue colocar isso aqui, cara. Espaço. O espaço. Você não consegue simular esse espaço entre os dois elementos. Então, vou ter que usar o E aqui, né? Nesse caso, sim. Né? Ou então, aquele caso onde eu tenho... Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, vou pegar uma planilha que nós já trabalhamos. Soma-se e conte-se. Aqui. Por exemplo, ó, quantos meninos constam na lista? A gente já conhece, a gente já utilizou de D15 a D338, certo? M. Assim a gente tem só o resultado, 147. Mas, se vocês fizerem isso aqui, pessoal, ó, E, aspas, menos, aspas, enter, você vai conseguir esse valor. Você vai conseguir essa informação. Se quiser colocar um espaço, em meninos mesmo, você já coloca um espaço, ó, aspas, espaço, meninos, aspas. E aí, ao invés de ter só 147, você tem uma resposta um pouquinho mais completa. 147 meninos. Eu estou concatenando o conte-se com o elemento de texto meninos. Isso aqui é muito utilizado quando você gosta de deixar os resultados um pouquinho mais dinâmicos. Tranquilo, pessoal? Isso vai se aplicar em qualquer função que você quiser utilizar. Óbvio, vai depender do contexto. Né? Nem sempre você vai fazer isso daqui. No caso, as aspas... Desculpa. No caso, as aspas é só quando a gente quer deixar um espaço. É isso? Ou quando você vai colocar um elemento de texto, certo? Pronto. As aspas é quando você quer colocar um elemento de texto. Espaço é um elemento de texto. Letra também é elemento de texto. Certo. Beleza? Tinha outra pessoa aí, não tinha que ia perguntar alguma coisa? Professor, não precisa necessariamente estar numa célula. Não, né? não precisa. Você pode acrescentar a palavra. Pode, exatamente. Tá. Boa noite, professor. Boa noite. Dá para recapitular aí, professor, rapidinho, por favor? Dá sim, ó. Vou voltando para cá, ó, eu vou utilizar a função concatenar. Foi o Davidson que chegou agora também, né? Ó, o que aconteceu aqui, ó? Função de texto, eu usei a função concatenar para unir palavras ou letras, letras que estão em células diferentes. Função igual concatenar, e eu indico quais são essas células. Ao dar Enter, essas células vão se unir e vão me dar um elemento só. Ou, ao invés de usar igual concatenar,
a gente pode utilizar o elemento é comercial. Se eu coloco igual a 3, é comercial B3, e assim sucessivamente, todas essas letras vão se unir em um elemento só, formando uma palavra. No caso, um nome. É uma função para formar um nome, professor? Isso, exatamente. Isso é útil em quê? Aqui, ó. Aqui é um exemplo em que isso pode ser útil. Quando você tem um valor numérico separado em um local e uma unidade de grandeza em outro local, e você não pode deixar os dois argumentos juntos, que o Excel não entende isso como máscara, e aí se eu fosse somar 34 quilômetros com 56 quilômetros, não tem como eu chegar num resultado específico. Eu posso deixar os elementos separados para somar, e eu posso deixar uma coluna que serve apenas para unir esses dois elementos. Ah, entendi. Tranquilo? Se eu quiser colocar um Tranquilo. espaço aqui, porque está tudo junto, eu tenho que usar aspas duplas e um espaço entre elas para poder unir os dois elementos, né? O concatenando o espaço ao H3, e depois eu estou concatenando o I3 ao espaço, e aí o termo fica separado. Agora a gente vai ver a função esquerda e a função direita. Também são funções simples. Ó. Eu vou usar a função esquerda quando eu quiser separar apenas uma parte de uma palavra. Por exemplo, eu vou pegar aqui, eu quero tirar somente o Ra de Rafael. Então, seleciono a célula A4. Depois eu indico quantos caracteres à esquerda eu quero isolar com o 2. Beleza? Ao dar Enter, ele vai me indicar apenas essa parte específica que eu quis separar. Os dois caracteres mais à esquerda. Se eu quiser separar os 4 caracteres mais à direita, eu indico a célula e depois o número de caracteres que eu quero. Ao dar Enter, ele vai me indicar apenas o que eu pedi, que são os 4 caracteres mais à direita da célula A4. Tranquilo? Tranquilo. Função extrair texto. Na função extrair texto, você vai exemplificar, né, o texto, a célula onde aquele texto se encontra. E aí vamos botar aqui um número inicial. Eu vou colocar 1. Número de caracteres, vou colocar 1 também. Ao dar Enter, ele me dá apenas o R. Ó. Se no número de caracteres eu colocar 4, ele vai me dar apenas, ó, o 1 é o primeiro, os 4 primeiros. Certo? Os 4 primeiros. Se eu colocar 5, certo? Os 5 primeiros. Se eu colocar aqui um 2 e um 5, ele vai me dar, a partir do segundo caractere, a partir da segunda letra, 5 caracteres. Então, ele vai tirar o R e vai colocar só 5 caracteres a partir do segundo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Função minúscula e maiúscula. Eu tenho uma palavra, já está tudo maiúsculo, ó. Pronto, aqui mesmo. Ó. Eu tenho o Rafael todo maiúsculo. Se eu quiser que ele fique, que eu extraia essa informação em tudo minúsculo, eu uso a função minúscula. Certo? E dou Enter, ó. Fica tudo minúsculo. Ou então, se eu pegar esse carinha aqui, ó, que já está tudo maiúsculo, fica tudo minúsculo. A função
maiúscula vai deixar um elemento de uma célula toda maiúscula. E a função pri, ponto maiúscula, vai deixar apenas a primeira letra de uma palavra que se encontra em uma célula específica maiúscula. Notem que aqui, ó, está tudo minúsculo, mas se eu utilizar essa função, o valor de A12 vai ser convertido e apenas a primeira letra vai ficar maiúscula. Função arrumar. Digamos que você tem uma tabela e em algum lugar tem espaços demais. Por exemplo, aqui, ó, na célula A18, tem espaços demais dentro dessa célula. Ao dar Enter, os espaços são removidos. Todos os excessos de espaços que existem em uma célula são removidos e ele corrige a informação que se encontra naquela célula. E aqui nós temos a função... Professor, Oi, o senhor pode voltar essa aí que o senhor falou agora? essa daqui. Isso, é. Pronto, ó. O que nós temos aqui na célula A18? Ó? Tem um excesso de espaços entre a palavra Senai e a palavra cursos. Tá? Tem uma função que ela tira esses exageros de espaçamentos que foram dados entre duas palavras, que é a função arrumar. Ao selecionar a célula que tem espaços demais, certo? E ao dar Enter, a função arrumar corrige e tira o excesso de espaços que foram colocados ali, naquelas células. Ah, beleza. Beleza? Por último, nós temos a função localizar. Na função localizar, você vai indicar o texto procurado. Eu quero encontrar SOS nessa célula aqui, ó, A16. Ao dar Enter, ele vai me dizer que SOS está na 10ª posição. Deixa eu começar com esse aqui. Pronto, ele vai me dizer que SOS está na 10ª posição. Então, se você fosse contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Que são os... Então, ele vai me indicar que se encontra na 10ª posição. Se você... Acho que aqui é até 10, não era nem 7. Se você utilizar o localizar aqui, perdão, eu quero encontrar cursos. Aqui, ele vai me dizer que cursos se encontra na 7ª posição. Tranquilo, pessoal? São funções bem fáceis, né? Não tem muito mistério aí por trás, não. Tranquilo? Aqui dá para vocês já fazerem, acredito que dá para fazer os exercícios referentes às funções de texto. Mais questão de organização mesmo, essas funções de texto. Professor, Oi. e eu posso usar essas fórmulas apenas em células específicas, eu posso usar em intervalos? Como assim? Tipo, numa coluna toda. Pode. Selecionar a coluna. Ah, por exemplo, eu tenho isso aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar isso aqui. E aí eu quero juntar, tá falando assim, né? Ó. Ó, assim pronto, assim Não, aí você teria, no caso, você teria que usar a tecla Ctrl mesmo, para selecionar cada um dos elementos. Ele não funciona com a seleção múltipla. Tranquilo? Tranquilo. Mas aqui, pessoal, são funções bem pontuais. São funções que você vai precisar utilizar caso você pegue uma tabela,
for uma planilha que alguns dados estão desorganizados, você precisa fazer uma reorganização daquelas informações. Não são funções que você vai usar direto, rotineiramente. É um negócio mais pontual. Professor, Oi. você pode colocar na última que o senhor fez? Essa Só daqui, para me ver como é que foi essa fórmula. vou deixar ela aqui. Opa. Aqui, ó. Ah, beleza. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Agora eu quero que vocês abram o outro arquivo, que é o arquivo com as funções de data e hora. Vamos criar uma nova planilha aqui, só para a gente fazer alguns esclarecimentos. Teve um caso de um exercício similar ao que a gente vai fazer aqui, que foi colocado em uma das atividades, né? E na atividade de porcentagem, por exemplo. Digamos que eu queira saber quantos dias existem entre essa data aqui, 16/9 de 2000, com a data de hoje, 16/9 de 2020. A gente pode fazer assim, ou pode utilizar a função igual hoje faz. Eu quero saber quantos dias corridos existem entre duas datas. Né? Aí, no caso, a gente pode simplesmente pegar uma data e subtrair por outra data. Então, esse exemplo aí, ele vai dizer que tem que pegar o valor maior, que é a data mais recente, e subtrair a data menor. Então, fazendo isso, a gente chega num resultado referente a 7.305 dias. Né? Ou você pode utilizar o concatenar para aspas, espaço, dias, aspas. E aí ele vai indicar que são 7.305 dias entre essas duas datas. Então, a gente sabe que é possível realizar cálculos entre datas, né? Uma soma entre datas diferentes, uma subtração entre datas diferentes. Porque essa data aqui, ela não passa de um número. Foi aplicada uma máscara nela, mas o valor numérico dela, se você botar em geral, ó, é 36.785. Certo? Por curiosidade, vamos ver qual é a data que representa zero. Ó. Se eu colocar zero e no número zero aplicar a data, ele vai dizer que 0/1 de 1900 é o ponto zero em data do Excel. Se por curiosidade eu colocar -10 ou -1, ele vai me dizer, vamos ver o que isso aqui dá em data. Ó, dá um valor que o Excel não consegue calcular, não consegue reproduzir. Ó. Mesmo aumentando a largura da coluna, não tem como você chegar no valor. Então, a gente sabe que o Excel considera como o primeiro marco de data, a data 0 de janeiro, não sei como é que ele chega nessa informação, do ano de 1900. Certo? E o 1 é 1/1 de 1900. Logo, 16/9 de 2020 é o dia 44.090, desde da primeira data, né? Acredito que seja algo parecido com isso. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Show de bola. Então, tem algumas funções que a gente pode utilizar aí que servem para, no caso... Professor? Oi. O senhor pode só clicar ali na fórmula para me ver, porque eu fui tentar refazer aqui e está dando erro. Aqui, ó.
Ah, é porque eu estava colocando concatenar também ao lado de dias. Por isso que estava dando erro. É só uma vez no caso, né? Isso, exatamente. Certo. Pessoal, lembrei de um pequeno detalhe, certo? Eu posso concatenar assim, ó, por exemplo, digamos que eu tenho aqui a palavra dias em uma célula específica, e eu vou usar a função concatenar, certo? Perdão, pronto, cheguei nesse resultado aqui. Cheguei nesse resultado aqui, 7.305, e eu tenho a palavra dias, certo? E aí eu posso concatenar isso daqui, só que eu teria que fazer o seguinte, ó, ponto e vírgula, aí abre aspas, espaço, fecha aspas, ponto e vírgula, B3. Eu acho que vocês vão concordar comigo que usar o e-comercial é um pouquinho mais prático, né? Mas, se você fizer assim, você também chega nesse resultado, 7.305 dias. Vai depender aí da forma que você prefere fazer. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Show de bola. Agora a gente vai fazer algumas funções que servem para extrair determinados elementos de uma data. A gente vai fazer uma tabelinha aqui embaixo. Posso tirar a função aqui? Posso, né? Digamos que eu queira fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma data específica. Eu vou colocar a data de hoje. Pronto, vou pegar aqui a data de hoje. Eu quero pegar a data de hoje, se eu pegar ela e somar mais 30, ó, 16 de 9 de 2020 mais 30. Ele vai me dar 16 do 10 de 2020. Ou seja, daqui a 30 dias será 16 do 10 de 2020. Isso é muito útil quando você precisa criar uma tabela, que essa tabela tem que pegar uma data e contabilizar uma determinada quantidade de dias. O Excel entende que o 30 é o menor termo. Entre dias, mês e anos, o menor termo é dias. E o Excel entende que esse 30 é dias. Fala. Ele reconhece sequência desse jeito aí? Se puxar para baixo, está falando? Uhum. Vai dar um problema aqui se puxar para baixo, porque ele vai pegar a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a menos que eu tenha várias datas, né? Por exemplo, se eu tenho 16 do 9 de 2020 e puxar para baixo, ele vai fazer isso aqui, ó. 17, 18, 19 e tal. Se você pegar F1 mais 30 e der Enter, ó, ele vai dar 16 do 10. Se você puxar para baixo, ele vai pegar essas datas aqui em sequência e todas somando com 30. Ó. Uhum. Tranquilo? Entendi. Ele faz a sequência do dia, não do mês, né? Isso, exatamente. O que é que eu quero fazer? O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar a data de hoje e eu vou colocar aqui ao lado deixar algumas fórmulas à mostra. Mas primeiro, eu quero saber com a função dia qual é o dia da data 16 de 9 de 2020. Beleza? Ao dar Enter, ele vai me dizer que o dia é... Não... Pronto. Mudei a massa. Ele vai me dizer que o dia é 16. Vou deixar as fórmulas aqui ao lado. Quero saber, assim como eu tenho a função dia, eu também tenho uma função mês. E eu quero saber qual é o mês dia 6.
certo? Fazendo isso, ele vai me dizer que é, mais uma vez, tem que mudar só a máscara aqui, no geral. Isso é tudo geral logo. E a função ano de A6 vai me dizer qual é o ano da célula A6. Ele separa somente um elemento específico que você necessita, o que você precisa. Tranquilo, turma? Tranquilo. Beleza. Digamos que eu tenho a seguinte informação aqui, ó. Horas, 19 horas, 18 minutos e... Deixa eu ver... 35 segundos, por exemplo. Tem o seguinte termo aqui. Separado entre dois pontos, o Excel já entende que é uma hora. Certo, pessoal? Se você usar a função igual hora, se dermos enter, ele vai me dizer que é 19. Se você usar a função de minuto, aqui, ele vai dizer que o minuto equivale a 18. E se você usar a função segundo, aqui, ele vai determinar que o segundo, obviamente, é igual a 35. Beleza? Beleza. Vou deixar um valor um pouquinho menor para a lógica que eu quero aplicar. Eu vou colocar... vamos deixar assim mesmo. Então, isso vai ter algumas utilidades, principalmente se você vai trabalhar com esquema de... Você vai criar uma espécie de esquema de folha de ponto, por exemplo, onde você precisa separar a quantidade de horas que aquele funcionário trabalhou, quanto ele vai receber pela hora. Por exemplo, digamos que eu tenho uma situação de 8 e 21. E eu digo que aquele funcionário em questão recebe R$15 a hora trabalhada. Tá? Você pode colocar assim, por exemplo, é R$15 a hora trabalhada. E aí eu quero saber quanto ele ganhou. E aí eu tenho isso daqui, ó, 8 e 21, mas eu quero saber quanto ele trabalhou. Separando apenas a hora, por exemplo. E depois eu quero, digamos que eu quero fracionar para determinar quanto vai ser esse valor em minutos. Eu uso a função igual hora para separar apenas a hora disso daqui. P6. E multiplico pelo valor, no caso, da hora daquele funcionário. Ao dar Enter, ele vai me dar, as máscaras de data foram aplicadas, são 120. Né? Por exemplo, R$120. Obviamente, aí ele só separou a hora, ele não pegou os 21 minutos. Ah, mas eu quero saber fracionado aí, eu quero saber quanto é que ele vai ganhar, se ele ganha R$15 a hora, quanto é que ele vai ganhar por esses 21 minutos, por exemplo. Aí a gente tem que utilizar o seguinte, pessoal, ó. Isso tem que ser somado à função minuto. Então, eu quero tirar apenas 1 minuto disso daqui. Certo? Vezes isso aqui. Atenção, pessoal, ó. Agora eu estou pegando os 21 minutos e também estou multiplicando pelo valor da hora daquele funcionário, né? Só que se você fizer assim direto, não vai dar certo, porque ele vai multiplicar 15 por 21 e vai acabar dando um valor maior até mesmo do que as 8 horas, sendo que a gente sabe que 21 minutos é muito menor, é um valor muito menor, referente a 8 horas. Então, aqui a gente teria que fazer isso, ó, dividido por 60. Aí ele vai pegar o 21, vai dividir por 60 e aí vai abreviar aquela informação. Fazendo isso, você consegue ter uma informação mais precisa de quanto aquele funcionário recebeu. Digamos que ele fez 21 minutos de extra aí no caso. Né? Ao dar Enter, ó, você tem a informação mais abreviada. Não é R$120, agora é R$125,25.
Tranquilo, pessoal? Isso daí, pessoal, é tipo útil para fazer folha de pagamento, né? Uhum. Exatamente. Porque tipo, ele tá dando tipo, 8 horas e 21 minutos. Aí, no caso, como é que se diz? Eu confundi que era tipo o horário de ponto que ele tava batendo. Aí é tipo, é horas trabalhadas, né? Isso, exatamente. Digamos que você sabe quanto é a sua hora trabalhada. E aí você não fez 1 hora de extra, você fez 55 minutos, aí você quer saber quanto é esse proporcional. Aí você teria que fazer isso daqui. Minuto vezes o valor da hora, Isso, e por 60, né? exatamente. Tranquilo, turma? Bem fácil, né? Não é muito difícil, né? Fora isso, para essas funções de tempo, sendo mais específico, né, função de hora, de minuto e segundo, tem aquelas funções que a gente já conhece, que nós já vimos lá nos primeiros dias, né? Revisar aqui, função igual hoje, por exemplo, né, que é a função que a gente é uma função que a gente já trabalhou antes, e a função igual agora, que é outra função também que nós já trabalhamos, já sabemos como funciona. Então aqui a gente já encerra essa primeira parte, né? Porque tem funções de data e hora, mas você pode dizer que são funções de tempo, por assim dizer, essas funções referentes à hora, minuto e a segundo. Professor, Oi. ali naquela hora ali, tem uma fórmula onde está ali 19.18.35. Como é que foi que o senhor colocou isso? O senhor colocou manual? Não, isso aqui eu coloquei manual, isso aqui não é fórmula não. Ó. Ah, tá certo, tá certo. Beleza? Beleza. Pronto. Agora a gente vai aqui para a questão das funções referentes a dias mesmo. Certo? Dias úteis, dia-trabalho, questão de feriados. Existe a função dia-trabalho, existe a função dia-trabalho total, existe a função data-diff. A gente vai ver a diferença aí dessas funções. Eu já criei uma planilha com os feriados separados. Ó. A gente já tem alguns feriados aqui, porque na função dia-trabalho, o ideal que você já tenha os feriados separados, organizados em um determinado local. No caso, a gente já tem essa tabelinha aqui para os feriados. E aqui a gente vai realizar a função dia-trabalho. A função dia-trabalho, você vai colocar a data inicial. Nossa data inicial, que se encontra bem aqui, ponto e vírgula. A quantidade de dias. Então, eu quero pegar aqui, ó, somar dias úteis a uma data. Eu vou pegar esse 28 aqui. Eu quero pegar 28 dias. Ponto e vírgula. O próximo argumento é um argumento que não é obrigatório, somente se eu quiser. Porque é opcional. Se eu quiser somar e nessa soma retirar os feriados, ou então se eu quiser manter esses feriados, certo? Se eu der enter aqui, direto, ele vai me dar essa informação. Ó. Então, 28 dias após 9/7, sem feriados, vai me dar 18/8/2014. Se eu quiser manter os feriados, eu preciso indicar quais feriados eu desejo manter nesse meu cálculo. Por exemplo, com a função também dia-trabalho, certo? A gente já tem as datas dos feriados ali na segunda planilha.
a quantidade de dias, a mesma. E agora a gente precisa selecionar os feriados. Então, é aquela questão da comunicação entre planilhas diferentes, pessoal. A gente precisa ir para a planilha do lado e selecionar os feriados. Tranquilo? Ao dar Enter aí, a gente chega nesse resultado em questão. 19/8/2014. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Pessoal, se eu quiser inserir, tipo, uma informação direta de outra planilha na que eu estou aqui atual, é só eu digitar o nome da planilha, no final a exclamação. É mais prático você selecionar a planilha, porque se você digitar o nome dá certo, mas pode dar erro. Uhum. Então, você clicando, automaticamente clicando na planilha, automaticamente ele já joga essa informação lá para você. Certo. Professor, Oi. então nessa lógica dessa função, incluindo feriado, então a gente pode dizer que sempre que a gente for fazer a função dia-trabalho e fazer a inclusão do feriado, vai ser sempre uma data maior que sem feriados. A gente pode entender dessa forma? Sim. Sim, né? Professor, na sua fórmula ficou o nome feriados? Ficou por causa que é justamente o nome da planilha feriados. Ó. Certo. Achei estranho, pensei que estava errado. Tranquilo? Prosseguindo aqui, pessoal, a gente também tem a questão da diferença entre dias úteis sem feriados, com feriados. Essas funções, elas dão brecha para uma grande quantidade de argumentos aí, para você aplicar, onde você pode moldar, no caso, os resultados que vão aparecer aí para a gente. Tranquilo? O que é que a gente poderia fazer? A gente poderia já pegar os feriados aqui, né, selecionar essa coluna e criar um grupo, né? Chamar de feriados, por exemplo, para que a gente não precise sair da planilha para selecionar aqueles dados em outros locais. Beleza, pessoal? Então, vocês podem fazer aí também. Ó. Selecionar dia 2 a 14 e chamar de feriado ou feriados. Fazendo isso, na função aqui, ó, a única coisa que você vai precisar colocar é o nome do grupo que você criou. O resultado é o mesmo. Beleza? Professor? Oi. Essa função da caixa de nome, vamos dizer, isso independe da quantidade de planilhas que tenha dentro da pasta de trabalho, né? Então, se eu tiver 15 planilhas, eu posso criar inúmeros intervalos, contanto que eu não crie com o mesmo nome. Exatamente. Né? Até porque ele não deixa você criar com o mesmo nome. Ah, ele já sinaliza que está dando duplicidade. Exato. Ele não deixa. Ah, certo. Beleza. Outro elemento que a gente pode fazer aqui, eu disse para vocês que eu ia explicar, mostrar, né, outros recursos dessa função de formatar como tabela. Não foi, pessoal? Além de só formatação. Então, o que é que a gente também pode fazer? Ó, vocês podem selecionar isso daqui
e aplicar aqui, ó, formatar como tabela, já tem até uma formatação, ó, vou colocar, vocês vão selecionar, e para não interferir muito, vocês podem escolher o primeiro estilo mesmo, ó. Certo? Ó, vou de A1 até C14, escolhe aqui o primeiro estilo. Dá OK, ó. Beleza? Tabela formatada. Vocês formataram aí, pessoal, também? Sim, deu certo. Bem aqui em cima, ó, a gente tem isso aqui, ó. Nome da tabela. Beleza? Vocês podem chamar de feriados e dá Enter. Já existe. Ah, sim. Já é porque já tem um grupo que foi criado com esse nome. Vamos chamar essa tabela 1 de datas. Dá Enter. Nossa, pessoal, vocês conseguiram dar o nome aí, datas? Deu certo. Beleza, então, para que isso vai servir agora? Se você voltar para cá e fizer a função dia trabalho, e dessa vez você indicar que você quer utilizar, a gente deu um nome para a tabela. Ó, aqui, ó, datas, certo? O mesmo nome que foi criado lá, ó, quando você começar a digitar a data, ele vai aparecer, ó, com símbolo, vou botar louco aqui, ó, já com o símbolo da tabela, para indicar que você tem uma tabela ali, datas. E aí, se você abrir um colchete, o que vai aparecer aqui, ó? Data, dia da semana e feriado, que é justamente o nome de cada coluna. Aquela tabela data tem 3 colunas, a coluna data, a coluna dia da semana e a coluna feriado. Você dá um duplo clique em data, vai adicionar aí o nome da primeira coluna, e vocês podem fechar o colchete, e aí fechar o parênteses. Ó. Tabela datas, coluna data. Ao dar Enter, nós chegamos no mesmo resultado. Porque aqui no caso, agora ele detectou, ele pega automaticamente o nome que está inserido lá no cabeçalho da coluna. Entenderam aí, pessoal? Entendi. Isso quer dizer, então, professor, que no caso, se eu não quiser, vamos dizer, uma tabela dessa, se eu fosse criar os intervalos, seriam 3 intervalos, né? Então, para eu não ter que criar 3 intervalos, eu posso criar um único, que é como tabela, só que na hora que eu for fazer a inclusão em qualquer função, ele vai me dar essas opções do que escolher, da informação que ele vai puxar para fazer o cálculo, então. Você pode ter você tem uma tabela com 10 colunas. E aí, para os seus cálculos, você precisa utilizar as 10 colunas para cálculos diferentes de consulta em outras planilhas. Então, ou você pode selecionar coluna por coluna para poder dar um nome, ou você pode simplesmente formatar como tabela uma vez e pronto, morreu. Quando você formata como tabela, automaticamente, cada coluna já vai receber o seu nome. Ah, beleza. Sempre lembrando que você tem que indicar primeiro o nome da tabela e automaticamente, quando você abre o colchete, ó, ele já diz quais são as colunas. Ó. E outros argumentos que a gente vai entender depois. Mas tá aqui, eu já tenho ó, as colunas. Mas aí, professor, como se diz, tem que formatar tipo, o layout da tabela, é obrigatório, não dá para formatar só o nome, não? Não, se você quiser fazer dessa forma, onde você não precisa selecionar coluna por coluna para dar um nome, você tem que selecionar e atribuir um tipo de tabela, formatar ela como tabela. Uhum. Certo? Depois você dá um nome se você quiser. Se você quiser deixar tabela 1, que é o que fica lá, beleza, você pode deixar. Mas se você quiser dar um nome, você pode dar o nome. Entendi. Tranquilo, pessoal? Beleza. Beleza, né? Aqui do lado tem uma função que é dia trabalho.intl.
retorna o número de série de datas anteriores ou posteriores a um número especificado de dias úteis com parâmetros de fim de semana personalizados, certo? Então, como é que funciona? Dia trabalho.intl, eu tenho aqui, ó, o dia, ou a data, perdão, o número de dias. E ao colocar o ponto e vírgula, o que aparece aí, ó? 1, sábado, domingo. 2, domingo, segunda. 3, segunda, terça. 4, terça e quarta. E por aí vai. E aí tem mais argumentos lá embaixo, ó. Somente domingo, somente segunda, somente terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Certo? O que a gente pode fazer aqui, no caso? Se vocês colocarem, por exemplo, 11, só um exemplo aí, e derem enter, certo? O 11 é justamente para exemplificar sábado e domingo, beleza? E somente domingo, perdão. Né? Como se eu trabalhasse de segunda a sábado, por exemplo, e aí eu quero retirar os domingos. Aqui eu estou retirando, porque aqui no primeiro caso, não tem fim de semana no meio. Aqui, ó, ele vai contar especificando somente domingo. Aqui não. Aqui é dias úteis no geral, segunda a sexta. Aqui não. Aqui, como eu especifiquei domingo, então eu estou mantendo sábado na minha contagem. Deu para entender, pessoal, a diferença? Sim. Se Pessoal, você... Oi. não, pode concluir. Não, se você... Cada numeração dessa exemplifica dias ou um dia da semana que você quer retirar, certo? Se você colocar só um, você retiraria sábado e domingo da contagem. Se você colocasse 2, domingo e segunda. E por aí vai. 2 números são para um dia só. 11 retira somente domingo, retira somente segunda. Nesse nosso caso, o que nós estamos fazendo é retirando somente o domingo. Fala aí, David. Pessoal, como é que se diz? Esse resultado aí que tá dando, tipo, 11/8/2014, tipo, 28 dias corridos úteis, né? Sim. Tipo ele tá somando, tipo, o período, né? Tipo, Isso, exatamente. já excluindo, e aí ele, nessa data aí, ele já excluiu o domingo, né? No caso aí, como só acrescentou na fórmula, né? Isso. Como ele exclui o domingo, então acaba dando aquela divergência de datas. Então, se eu quisesse saber a quantidade de dias úteis como é que se diz, desse mês, por exemplo, no caso ali eu tinha que alterar aquela data ali, 9/7, né? Botar, Pronto, vamos lá. 1/9/2020. Pronto. Isso. Esse mês é 30 dias, né, pessoal? Isso. Então, o que eu vou fazer? Ó? Dia trabalho. Dia trabalho, você vai dizer a data inicial e o número de dias. Certo? Uhum. Eu não vou colocar feriado nem nada. Quando eu der enter, ó, só aplicar a máscara de data, que ele deu resultado sem máscara. Pronto. Ele vai indicar 30 dias úteis, vai me dar, eu vou acabar chegando no dia 13/10. Se fosse 30 dias corridos, direto, seria 1/10. Tranquilo? Tranquilo. E aí eu tenho um feriado, né? Aí no caso ele perguntou segunda a sexta, né? 7/9. Eu vou tirar esse feriado. Como ele não contabilizou, aumentou. Então não vai mais até o dia 13, agora vai até o dia 14. Entendi. Tranquilo? O último argumento é feriado, dia trabalho. Exatamente. Aí, dia trabalho.intl. Essa é minha data inicial.
essa é a quantidade de dias, certo? Se eu dar um Enter aqui, ele vai me dar 13 do 10, como nós vimos anteriormente, a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é que a .intl, ela tem um argumento que é justamente fim de semana, que é um argumento que a dia trabalho não tem. Então, digamos que eu bote sábado e domingo. Quando eu der Enter aqui, ó, ele vai me dar 13 do 10, ou seja, já é o normal. A diferença é que o INTL eu controlo o que eu quero visualizar. Por exemplo, é um argumento, a diferença é os argumentos que você pode usar, né? Se eu coloco 11, ó, e tirei só o domingo da contagem, então 30 dias, a partir de 30 dias, a partir do dia 1/9, contando 30 dias adiante, de segunda a sábado, vou até que data, por exemplo? Até o dia 6 do 10. Que aí também que pode acontecer o caso, né, pessoal, que tem gente que não trabalha na segunda-feira. Uhum. Não trabalha. Aí, no caso, poderia selecionar o argumento, né? Tipo, apenas segunda. Aí ele me dá os dias do dia 1 e 30 dias corridos, né? Tipo, de 30 dias úteis, né? Exatamente. Entendi. Então, todos vocês, pessoal, vocês estão conseguindo entender a diferença da dia trabalho para .intl? Não, eu não estava não no começo. Mas agora tá. Porque assim, deixa eu ver. Porque a dia trabalho é a quantidade de argumentos. A dia trabalho não lhe permite mexer nos fins de semana. Ela vai contabilizar os dias úteis de segunda a sexta, morreu. É fixo, né? É como se fosse a outra, só que fixo sábado e domingo e feriado se eu quiser. Isso. Não, dia trabalho é sem fim de semana. É só de segunda a sexta. Ela não contabiliza fim de semana. Ela tira. Sim. Tanto que a diferença. Por que a data aqui é maior do que essa? Porque aqui ela está contabilizando de segunda a sexta. Aqui ela está contabilizando de segunda a sábado. Porque eu tirei só os domingos da contagem. Então, é como se essa dia trabalho fosse igual a essa dia trabalho INTL, só que fixo esse sábado e domingo, tirando. Você só vai usar INTL quando você quiser excluir um dia específico das contagens. Fala, Davidson. Se a de baixo está contando, sei lá, 6 dias trabalhados, de cima só está contando 5, por que a de baixo é menor do que a de cima? Porque aqui, é só de segunda a sexta. 30 dias a partir de 1/9. Entendi. Tipo, é como é que se diz? Para dar 30 dias, né? 30 dias, como só é 5 dias trabalhados na semana, né? A data aumenta, né? Exatamente. E como embaixo eu trabalho 6 dias, para chegar a 30 dias úteis, a data é menor, né? É tipo quando você vai receber uma compra, aí o prazo, 15 dias úteis. Só que aí, digamos que tenha 2 feriados no meio desses 15 dias úteis, juntando com o fim de semana, acaba sendo quase um mês para a entrega chegar na sua casa. Porque como é que se diz? Feriado não é dia útil, né? Exatamente. Eu entendi. É tipo inversamente proporcional, né? Isso. Agora, com feriados, você vai indicar a data inicial, a quantidade de dias, retirar somente domingos, beleza? E agora a gente vai contabilizar, ou retirar, né, no caso, os feriados. Porque aqui está contabilizando, aqui no caso, os feriados acabam e eles vão sendo contabilizados. Por isso que aqui a data vai ser maior, porque ele vai contar os feriados como se eles não fizessem parte dos dias úteis.
datas, opa, eu criei a tabela datas e eu quero retirar a coluna data da contagem, retirar aquela lista de feriados da minha contagem. Beleza, pessoal? Professor, Oi. pronto, é só para você me mostrar a fórmula do anterior e para mim começar a entender isso daí. Essa aqui? Só a Pronto. fórmula mesmo. Fórmula. Físico. Data início, os dias e. Esse último ali é tipo como é que se diz? É o argumento, né? Que eu quero retirar os domingos, né? Isso. Agora, esse próximo aí que a gente está fazendo agora. É dia trabalho e INTL, é? Também. A diferença é porque aqui, nessa daqui, a gente não adiciona os feriados. Aqui a gente adiciona os feriados dentro da função. No caso, só esse. Aí, tira o domingo, né? Se eu quiser, no lugar de botar essa data aí, eu quiser colocar só a tabelinha primeira que a gente fez de feriados, dá certo, do mesmo jeito, né? Sim, Primeiro a gente não selecionou os feriados exato. e não miou. Exato. Eu fiz por ela, deu certo, chegou ao mesmo, a mesma data. Dá certo. Exatamente. Professor, Oi. me explica essa fórmula. Eu fiz certinho aqui, mas eu quero entender o que ela está fazendo. Tá, vamos lá. Aqui você vai escolher a data. Primeiro argumento, data inicial. Então, eu quero iniciar a contar a partir do dia 9/7/2014. Certo. Depois você vai indicar quantos dias você quer contar a partir daí, ou somar a partir daí. Mais 28 dias. Geralmente, se a gente for fazer isso numa empresa, professor, vai ser 30, né? Geralmente é 30, exatamente. Certo. Professor, Oi. quando eu fui aplicar essa segunda fórmula aí, né, para eu acessar outra planilha, eu fiz alguma coisa errada que quando eu fui formatar como tabela, o cabeçalho ficou no primeiro feriado, Ah, tá. entendeu? Foi porque tu não selecionou, tu selecionou a partir da linha 2. Só Aham. Aí como é que eu faço para desmanchar isso? Porque no Ctrl Z eu já fiz outras coisas. Você vai fazer o seguinte, ó, não precisa selecionar tudo. Você vai selecionar apenas uma célula que pertence a essa tabela. E aqui, ó, verifica se você está nessa guia, ferramentas de tabela design. Tá? Sim. Você vai clicar em converter em intervalo. E Calma. aí você confirma. Tá aqui. Converter intervalo. Isso. Deseja converter a tabela em intervalo normal. Pronto. Sim. Sim, tu confirmou? Deu certo? Não. Aí voltou, ficou no... Não, ele manteve a formatação, mas ela voltou o cabeçalho, né? Ela voltou como era antes. Quando tu vai formatar como tabela, tu não precisa selecionar nada. Basta tu deixar numa célula qualquer daquela tabelinha que você criou. Quando você clica, automaticamente ele já seleciona tudo para você. Uhum. Tenta de Entendi. novo. Aí eu só aviso que tem cabeçalho, né? Aí ela também vai entender. Exatamente. Tá certo. Pronto, consegui aqui. Obrigada. Nada. Então, tu conseguiu entender aí, Davidson, a lógica? O senhor não concluiu. Ah, sim, pronto. Você vai indicar a data e 28 dias a partir daquela data. Só que agora eu não quero contar de segunda a sexta, e sim de segunda a sábado. Então eu boto 11 para indicar que eu vou retirar apenas os domingos dessa minha conta e agora vai ampliar para, ao invés de segunda a sexta, ser de segunda a sábado. Entendi. Beleza?
E aí depois você indica também que você quer, no caso, contabilizar os feriados. Tirar, no caso, a gente adiciona os feriados para dizer que você não quer que os feriados sejam contados. Beleza? Então, todas as células que pertencem a esse intervalo aqui vão ser excluídos da minha contagem. Tranquilo? Opa, o microfone estava mutado. Aí, no caso, professor, ele está excluindo, ele está indicando o que vai ser excluído, que é a tabela data e a coluna data. Ele está excluindo as informações da coluna, que é as informações dos feriados, né? Isso. Ah, entendi. Agora eu entendi. Beleza? Beleza. Professor? Oi. Então, assim, de forma resumida, se a gente for comparar as duas formas, dia de trabalho e NTL, então, uma não contabiliza os fins de semana, só é de segunda a sexta, e dá a opção de você também incluir os feriados, né? Isso. Enquanto que a outra, ele contabiliza tudo e te permite tirar um dia na semana, como se fosse um feriado, né? Ou dois. Ou dois, um ou dois, e também te dá a opção de incluir o feriado. Exato. Certo. Professor, Oi. se acontecer, agora eu esqueci. Eu tô lembrando, só de um agora eu vou falar logo, aí da outra se eu lembrar eu falo. Como é que se diz? Se acontecer do cara trabalhar, sei lá, 4 dias na semana, que é no caso dos políticos lá, do lado do negócio lá, que ele só trabalha, acho que é 3 a 4 dias na semana. Tipo, se o cara só trabalha de segunda a quinta, por exemplo. Isso, justo. Aqui, 1/9/2020. E aí eu quero contar, a partir dessa data, 30 dias. E aí o sujeito, ele não trabalha sexta, sábado e domingo, não é isso? Uhum. Vamos ver se ele permite que eu coloque. Acho que ele Duas condições, né? deixa eu ver aqui, 7. Porque se eu der ponto e vírgula, ele já pula para o feriado. Não, porque aqui, ó, sexta e sábado. Data. Certo? Sexta e sábado. Professor, Oi. não poderia depois da fórmula fazer -2, não? Ou -1, que é a diferença que falta, depois de fechar a fórmula? Não dá, não vai dar só Ele não menos. aceita não, né? Não vai dar só -1. Na realidade, vai dar, digamos que sejam, sei lá, 4 semanas. Acaba sendo -4, porque seria um dia a mais, só que para cada semana do mês, entendeu? Então, no caso, a pessoa que tinha que, se fosse fazer assim, fora da função, ela teria que contabilizar manualmente, foi 6 semanas, então é 6 dias, no caso, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Para diminuir. 7,11. Deixa eu ver se ele me dá um resultado. 13/10. E só o 7, 13/10. Ele não permite. Aqui deve ser um padrão. Ele usa o padrão convencional. Uhum. Se você quiser mexer nisso, você tem que editar já criando uma espécie de calendário. E aí você separa esses dias que você não trabalha como se fossem feriados. Contabiliza como se fossem feriados. Entendi. Entendeu? Entendi. Prosseguindo aqui, existe uma função que ela vai contabilizar. Pessoal, Oi. agora eu lembrei o que eu queria fazer lá da primeira forma.
Tipo, só pode dar clique lá para a gente ver? Qual? Esse daqui? Tipo, se eu quiser... o 11 ali... Ele é o que mesmo? Esse 11. Ele tá tirando no domingo também? Os domingos. Mas nesse... Ah, tá, é porque é em INTL também, né? Mas se fosse só dia de trabalho em si, ele já, por padrão, ele só reconhece de segunda a sexta, né? Isso, Aí, no caso, ele tem a opção de retirar o feriado, né? exatamente. Aí, nesse negócio de retirar o feriado, eu posso selecionar um intervalo, tipo uma coluna todinha. Sim, tanto é que a primeira forma que nós fizemos aqui foi selecionando toda a coluna dos intervalos. Entendi. E Beleza? também dá para facilitar fazendo aquele negócio, né? Nomear na tabela, para ficar mais fácil, né? E sim. Entendi. Beleza, pessoal? Podemos dar continuidade? Sim. Embaixo, a gente vai utilizar uma função para determinar a quantidade. Eu tenho duas datas, certo? Função dia trabalho total. Na função dia trabalho total, você vai selecionar a data inicial, a data final, beleza? Aqui a gente não vai mexer em feriado. Ao dar Enter, ele vai simplesmente dizer quantos dias existem entre as duas datas. Só dias úteis, pessoal, certo? Só dias úteis. Tranquilo, pessoal? 31 dias. Aí, professor, se eu quisesse, como é que se diz? Fazer aquele negócio lá, tipo, que eu quisesse botar dias trabalhados, como é que a gente fazia? O professor tinha até mostrado. Ah, sim, concatenado, né? Ó. Isso, eu concatenar, isso. E aspas. Aí você dá um espaço para não ficar tudo junto. Dias Isso, trabalhados. trabalhados. Mas isso é fora da forma, né? Fora da fórmula. Da UE comercial. Como é que faz? Comercial. As aspas junto do e-comercial, né? Isso, exatamente. Aí dá um espaço. Deixa eu trabalhar. Pronto, deu certo. Beleza, né? Vou deixar aqui só os dias mesmo. Aqui embaixo, a gente vai fazer a mesma função, só que dessa vez, mexendo nos feriados. Data inicial, ponto e vírgula. Data final, ponto e vírgula. Feriados, que a gente tem uma coluna para feriados. Datas lá na segunda planilha, coluna data. Fazendo isso, ele vai contabilizar somente os dias úteis, mas ele não vai lhe dar, não vai determinar, não vai contabilizar para você os feriados que tem aí. Tranquilo? Tanto é que se você der Enter, ele vai contabilizar ou mexer aí nas quantidades de dias. Porque como ele adicionou feriado na contagem, então a quantidade de dias diminuiu. Entendi. Não entendeu? Na primeira contagem, dias úteis sem feriados. Isso. E na segunda é com feriados. Ele tá contando, tipo, se tem um feriado na terça, ele não pula, ele conta. Então aqui ele conta de segunda a sexta, certo? Ele só desconsidera fim de semana como dia útil nesse caso. Feriado ele contabiliza.
Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Todo mundo está entendendo, né, pessoal? Beleza. Sim. Sim. Então, os argumentos aí são bastante... É bem parecido com a questão das funções financeiras que nós vimos ontem. As funções financeiras tinham argumentos que se repetiam em outras funções, certo? Nesse nosso caso aqui, também, dia trabalho total, dia trabalho.intl, basicamente, os argumentos utilizados, apesar da função ser diferente, os argumentos que estão sendo utilizados são os mesmos. Basicamente, eles só mudam de uma função para outra. Geralmente, você vai trabalhar com uma data inicial, vai trabalhar com uma quantidade de dias e também vai especificar feriado ou não, se você quiser adicionar na contagem. E esse dia trabalho total também funciona. Ó, vocês vão ter também o dia trabalho total com INTL. Você dá a data inicial, a data final, e aí você indica se vai adicionar, retirar um dia, né? Por exemplo, eu não quero contabilizar somente os domingos. Eu vou dar Enter. Ó. Certo? Ó. Aumentou a quantidade de dias. Por quê? Porque aqui eu estou contando só de segunda a sexta. Já que não, aqui eu só retirei os domingos. Está sendo contado de segunda a sábado. Então, lembrem-se que a opção .intl é quando você quiser mexer com fins de semana. Tranquilo, turma? Tranquilo. Façam aí, Tranquilo. façam o de baixo, dia trabalho total.intl, sem contabilizar feriados. Sem domingo, ó, que nem eu fiz aqui, e sem feriados. Volto já. E aí, galera, deu certo? Deu certo aqui. Professor, Oi. os dias úteis sem feriados não era para ser o de baixo, não? Porque a gente não está tirando o feriado, está sem feriado, nem aquele 252 ali que a gente selecionou a coluna? Não, presta atenção. Ó. Aqui ele está contando dias úteis, incluindo, inclusive, os feriados. Os feriados não estão sendo contabilizados aqui. Aqui ele está contabilizando os feriados. No caso, pronto, ó, quantos dias existem de 1/1 de 2014 a 31/12 de 2014?
com feriados, 261 dias. Quantos dias existem entre essas duas datas? Pode estar sendo confuso, porque eu estava vendo isso aqui, ó, dias úteis com feriados, dias úteis sem feriados. Aqui, no caso, é sem adicionar o argumento feriado dentro da função. E aqui é com o argumento feriado dentro da função. Tá entendendo? Agora eu entendi. Fica meio contraditório. Quando o senhor fala contabilizar o feriado, é no sentido de dizer que ele é um dia útil, né? Exato. Como se ele fosse considerado dia útil. Aí eu acho que é por isso que o Davis estava confundindo. Data inicial, data final. Fim de semana, vamos lá, domingo. Tirar o domingo. E eu quero datas, coluna, data. Então, eu tenho 303 dias contando de segunda a sábado e excluindo os feriados dessa minha contagem. Por isso que aqui tem feriado no meio, aqui não tem feriado no meio. Aqui não tem feriado adicionado dentro do argumento da função e aqui tem feriados adicionados dentro do argumento da função. Por isso, mas realmente fica confuso, né? Se você vê superficialmente, dias úteis sem feriados e dias úteis com feriados, dá a entender que seria o contrário. Mas é porque é sem feriados dentro da função e aqui é com os feriados dentro da função. Beleza? Beleza. É só interpretação, né? Tipo, isso. Dias úteis sem contabilizar feriados, dias úteis contabilizando os feriados, né? Tipo, só uma interpretação mesmo. A gente tem uma função que se chama fim mês, certo? Onde você vai colocar uma data inicial, vou colocar aí 9/7/2014, e aí eu vou colocar aqui meses 12. E vou dar um Enter. Aí ele vai me dizer, ó, qual é o último dia do mês 9/7/2014, mas daqui a um ano. Por exemplo, se eu colocar só um, ele vai me dar o último dia do mês seguinte. Se eu colocar 0, ele vai me dizer o último dia do mês atual, 9/7/2014. Então, basicamente, é uma função só para dizer qual é o último dia daquele mês, pegando uma data específica. É uma função, assim, bem simples, não tem muita coisa que você possa mexer ou adicionar, porque a única função dela é ele informar qual é o último dia do mês. Beleza, pessoal? Beleza. Tem uma função que ela entrou em desuso do Excel. Tanto é que se eu colocar aqui, ó, data, só aparecem 3 funções: data, data valor e data M. Diff. Não aparece nada, porque essa função meio que foi abolida. Mas aí eu abro parênteses e aí a função existe. Ó. Agora sim, o Excel aceita a existência dela. Data diff, parênteses. E aí eu vou colocar aqui 1/1/2014, ponto e vírgula, 31/12/2014, por exemplo. E vou dar Enter. Ah, tá. Número insuficiente de argumentos. O que mais que eu tenho que adicionar aqui? Se eu não me engano, é porque essa função ela é antiga. Pronto. Quando eu coloco abre aspas de fecha aspas no final, ele vai me dizer quantos dias existem entre essas duas datas, né? 364 dias, é começo do ano e final do ano. Se eu colocar M, ele vai me dizer quantos meses existem entre essas duas datas. Então, essa função, ela é a função que varia da forma que você deseja receber determinada informação. Se você quer saber quantos dias existem entre duas datas, então você coloca D. Se você quiser saber quantos meses, você coloca M. Se você quiser saber quantos anos,
você coloca A, né? Na realidade, deixa eu ver se está pronto, é Y, porque ela trabalha com os termos em inglês, que é day e year. Certo? Ó, então, D, quantos dias entre duas datas. M, quantos meses entre duas datas. E Y, quantos anos entre duas datas. Tranquilo, pessoal? Ficou tipo obsoleta, foi? Aí eles tiraram, foi? Não, assim, eu vou ser sincero com vocês, pessoal. Eu não entendo o que aconteceu, porque o Excel podia simplesmente sumir, mas ela ainda existe, só que é como se ela tivesse oculta, escondida dentro do Excel. Como se você tivesse que fazer um código para habilitar uma função secreta, por exemplo. Aqui, professor, no Excel, quando eu fui digitar, apareceu uma caixa informando que ela está disponível por conta dos sistemas antigos, o tal de Lotus. É o que ele avisou aqui. Acho que deve ser por isso, né, que ela não abre normalmente que nem as outras, né? Eles dizem que disponibilizaram por causa disso, por conta de dados que foram gerados nessas plataformas antigas, né, de dados. Isso. Qual é a versão do Excel que tu usa? É o 2016. Estranho, no meu não aparece não essa mensagem. Acho que depende da configuração do aplicativo, né? É. Então, pessoal, com o conteúdo aqui que vocês viram hoje, eu acredito que vocês conseguem dar conta das duas atividades, tanto a atividade referente a funções de texto, quanto a atividade referente a funções de data. Alguma dúvida que vocês estão ainda aí? Eu queria só que só me mostrasse de novo lá na planilha, no negócio lá dos funções de texto, que eu estava só prestando atenção, não consegui acompanhar não. Sim, aqui, né? Ó. Do começo da aula. Concatenar, você usa para unir elementos que estão em células diferentes. Você pode concatenar tanto através da função concatenar, entre parênteses, você só indica quais células você quer unir, ou você pode utilizar através, sem usar a função, mas utilizando o caractere especial do e-comercial. O e-comercial também indica intervalo, né? Isso. Entendi. Ou aqui, como a gente teve que fazer, para unir 34 a quilômetros, colocando esse espaçozinho, porque se você não coloca o espaço, fica tudo junto, 34 está indo. Pode ser que para algumas pessoas não tenha problema, para outras... Certo, pessoal? Função esquerda, você vai indicar uma célula, no caso eu peguei aqui a célula A4, que tem Rafael escrito inserido dentro de A4. Ponto e vírgula 2 para indicar que eu quero que ele me exiba os dois caracteres mais à esquerda e que está inserido dentro da célula 4. Ele vai me dizer que é RA. São os dois primeiros. Já a função direita vai me separar. Aqui eu estou separando da célula 4, 4 caracteres que estão mais à direita, contando a partir do final, de trás para frente. Ele vai me separar, né? Fael, por exemplo. A função extrair texto, você vai separar ou extrair apenas um elemento específico de uma célula qualquer. Só um instante, pessoal. Então o que é que eu tenho aqui? Eu uso este.texto, seleciono a célula 4, e aí o que é que eu quero extrair da célula 4? A partir da segunda letra, os 5 caracteres contando a partir da segunda letra. Como a segunda letra é A, ele vai contar a partir do A, 5 letras, e ele vai separar apenas isso. Não, peraí. Tem como você clicar lá de novo? Esse ele vai...
ele vai contar a partir da segunda letra 5 caracteres, é isso? Não é após a segunda, é a partir da segunda. A partir, né? Ele conta com aquela segundo caractere, né? Exatamente. Ah, entendi. Prosseguindo, maiúscula e minúscula. São funções que servem simplesmente para converter o dado que está inserido dentro de uma célula. Se eu pego aqui, ó, A13, que tem Rafael escrito e tudo maiúsculo, se eu utilizo a função igual minúscula, essa função vai converter o dado da célula A13 para que fique tudo minúsculo. A função maiúscula faz o contrário, ó. Ele pega o dado aqui da A13, que está tudo minúsculo, e converte para que fique toda em maiúsculo. Professor, a fórmula da anterior é xt texto, tá? Isso, é xt.texto. 4. Pronto. Aí o maiúsculo, minúsculo é para transformar o texto de uma célula que estiver minúsculo, maiúsculo, e se tiver maiúsculo em minúsculo, né? Isso. Função minúscula e função maiúscula. E se eu quiser pegar um elemento de uma célula, um texto de uma célula, que está tudo minúsculo, e quiser deixar apenas a primeira letra em maiúsculo, aí você tem que usar a função pri.maiúscula. Se quiser deixar só o primeiro nome, né? Isso. Maiúscula. Pronto, deu certo. Entendi. A função arrumar organiza. Eu tenho uma célula que tem vários espaços, aqui, ó, Senai cursos, e tem vários espaços entre as duas palavras. Ao usar a função igual arrumar A18, eu vou pegar todos os termos da célula A18 e vou corrigir, por assim dizer, vou remover todos os espaços que estão em excesso dentro daquela célula. Ele tipo, como é que se diz? Vai fazer tipo aquele negócio do mesclar e centralizar, né? Entre aspas. Ou então vai só centralizar, né? Vai alinhar o texto dentro da célula. Isso. Entendi. E por último, a função localizar, ela serve apenas para indicar em que posição daquela célula um determinado termo que você colocou vai se encontrar. Por exemplo, igual localizar, eu quero saber onde só se encontra na célula A16. Ao dar Enter, ó, ele vai me dizer que se encontra na 10ª posição. Aí você pode contabilizar, ó, contando a partir do Szinho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode mostrar a fórmula, né? Posso, sim. Da fórmula... Ai, cadê aqui? Da fórmula, seleciona a célula, né? Da ponto e vírgula. E, como é que se diz? Dá o argumento, né? Que você quer achar, né? Não, primeiro é o que você quer achar, depois é a célula onde se encontra. Ah, tá. Então, analisa. Primeiro dá o argumento de texto que eu quero achar, que é o SOS. Aí, no caso aqui, é só para achar como é que se diz? O posicionamento dentro daquela célula, né? Do nome que eu quero. Isso. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. E aqui eu coloquei uma palavra toda, né? Eu quero saber em que posição se encontra cursos dentro de A16. Aí ele vai me dar a posição 7.
ele conta espaço, né, também? Conta sim. Ele começa a contabilizar a partir dos espaços. Molezinha, né, pessoal? Beleza. Então, turma, acho que por hoje a gente pode encerrar, né? Vocês, a menos que vocês ainda estejam com alguma dúvida do que nós vimos hoje. Se não, então, desejo a todos uma boa noite e amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Boa noite. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite, Boa noite, turma. Boa pessoal. noite, pessoal.